Olá, eu sou a Valesca Legoff e essa é a aula da Monitoria de Habilidades Médicas 6 e o tema é o infarto agudo do miocárdio. Bom, eu vou tentar falar muito rápido, porque essa é a minha 20ª tentativa de gravar uma aula que dure menos de 15 minutos. Mas eu vou tentar focar menos no tratamento do infarto agudo do miocárdio e focar um pouco mais na identificação do supra e no diagnóstico diferencial, porque é o foco da matéria de habilidades médicas 6. A gente foca mais em síndromes e menos em doenças específicas. O foco é identificou uma síndrome, como por exemplo, nesse caso, a dor torácica, como que eu vou diagnosticar as causas de dor torácica? Bom, então dor torácica tem várias causas. Ela nada mais é do que uma sensação de dor pré-cordial, que é na região ali anterior do tórax. Já a angina, ela é uma dor torácica de causa cardíaca. A angina típica, que é a dor clássica do infarto agudo do miocárdio, ela é uma dor precordial precipitada por um esforço que irradia, pode irradiar para o braço superior esquerdo, mas pode irradiar para ambos os braços também, pode ser para o pescoço, para a mandíbula, pode ser só para o ombro, pode descer até a região do umbigo. E ela é atenuada por repouso ou uso de nitrato. A gente tem que ter muito cuidado com os equivalentes anginosos também, que são pacientes que podem estar infartando e não estarem se queixando de dor torácica. Ele pode estar só com um equivalente anginoso ou pode estar com todos. Mas a gente tem que ter cautela com esse tipo de paciente, que é principalmente idosos, mulheres, diabéticos, renais crônicos e demenciados, que chegam na emergência queixando de muitas náuseas ou vômitos ou sudorese ou uma sensação de dor ou desconforto estomacal ou até falta de ar. Eu já ligo o alerta com esses pacientes porque eles podem estar infartando sem estar com dor torácica. Então, o diagnóstico diferencial de dor torácica é o foco, é o que a gente mais focou em habilidades médicas 6, porque o importante é a gente saber diferenciar. Então, a dor torácica ela pode ter uma causa cardíaca, que pode ser isquêmica ou não isquêmica, e se for isquêmica, é o foco dessa aula, né? Que aí diz pra gente que é uma síndrome coronariana aguda, mas pode ser também não isquêmica, como por exemplo a pericardite aguda. E aí, nesse caso, é um paciente geralmente jovem que gripou recentemente e a dor dele é uma dor pleurítica, então é uma dor que piora quando ele deita, melhora quando ele faz a posição de prece. Tem um nome clássico, mas é posição de prece, posição de oração que curva o tórax para frente. Ele sente alívio porque está afastando o pericárdio do tórax, então ele sente alívio. Já na ausculta a gente vai ter um sinal patognomônico que é o atrito pericárdico, o atrito pericárdico mesmo. Já das causas pulmonares, pode ser um tromboembolismo pulmonar. E aí, nesse caso, como é uma causa pulmonar, o paciente vai se queixar de uma dispneia súbita, de uma hora para outra. Ele está com muita falta de ar associada a essa dor torácica, que também tem uma característica de dor pleurítica, uma dor ventilatório dependente. Já numa dissecção aguda de aorta, por exemplo, é um paciente que vai chegar com uma dor súbita e lancinante, que irradia para o dorso. Nesse caso, não está irradiando ali para os locais da angina típica. E tem o início súbito. Em questão de segundos, ele sente a pior dor da vida e é uma sensação de dor enfacada. Pode ter também causas gastrointestinais, como, por exemplo, a ruptura de esôfago, que é fatal e extremamente grave, deve ser identificada já na emergência prontamente, porque se não identificar, o paciente vai morrer. Pode ser um refluxo gastroesofágico, pode ser uma gastrite, pode ser uma úlcera péptica, e aí nesses casos é mais característico ter uma dor ou uma sensação de queimação na região epigástrica e geralmente pós-prandial, logo após as refeições. Pode ser também causas neuropsiquiátricas, e aí nesse caso é sempre um diagnóstico de exclusão, não é um diagnóstico fácil, apesar de na prática clínica a gente vê, quando é um paciente jovem, ansioso, que chegou com queixa de dor, geralmente manda para casa porque é ansiedade. Mas é importante a gente fazer esse diagnóstico de exclusão, tem que investigar todas as outras causas também. E nesse paciente, ele pode estar tendo, por exemplo, uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, e ele vai estar com taquiarritmia, taquidispneia, por conta da ativação do sistema nervoso simpático. Então, pode ter até alterações no eletrocardiograma também. E aí, por isso, para fazer esse diagnóstico diferencial muito bem feito, descartar outras causas, eu preciso fazer uma anamnese, um exame físico completo. Apesar de eu estar num contexto de emergência, precisa ser rápido, precisa ser direcionado, rápido e completo, minucioso também. Então, na anamnese, eu vou perguntar onde que está essa dor, qual é o caráter, se é em aperto, se é em queimação, se é em sufocamento, se é lancinante, enfacada, em opressão, qual que é a intensidade dessa dor, se ela irradia ou não, qual é a duração, se é uma dor mais insidiosa, como por exemplo na pericardite, que tem a evolução ali de um quadro gripal que evolui para dor,
ou é uma dor de uma hora para outra, em segundos. Quais são os fatores de piora e de melhora? Melhora com o uso de nitrato, com o uso de algum outro remédio? Melhora com alguma posição específica? Piora no esforço físico ou também em alguma posição? E eu vou fazer o exame físico cardiopulmonar. Então, na inspeção, eu vou avaliar se tem algum abalamento, vou avaliar o ictus cordis no quarto, quinto espaço intercostal esquerdo, se ele mede ali 1 a 2 polpas digitais, se tem urgência de jugular, isso vai me falar a favor de um TEP, por exemplo. Na palpação, caso ele tenha um sopro muito presente, eu vou conseguir sentir frêmitos, vou avaliar se tem a assimetria de pulsos. Na hora de palpar o pulso, eu prefiro palpar principalmente o pulso radial. Se tiver assimetria de pulso, fala a favor de uma dissecção aguda de aorta. Nos focos de ausculta cardíaca, eu vou avaliar se tem presença de sopro. Se tiver, eu tenho que avaliar esse sopro, se é uma insuficiência ou uma estenose e em qual válvula que está essa insuficiência ou essa estenose. Vou aproveitar e fazer também a ausculta pulmonar, sempre bilateral, comparando os dois lados, né? E vou pedir os exames complementares. O eletrocardiograma é mandatório, é impossível, faz parte do protocolo de dor torácica, é impossível o seu paciente chegar com dor torácica na emergência se você não pedir o eletrocardiograma em até 10 minutos. Em até 10 minutos você tem que pedir e interpretar. Vou pedir também marcadores de necrose miocárdica, as enzimas cardíacas. Então, eu vou pedir troponinas, posso pedir CKMB também, e elas devem ser seriadas. Então, caso a primeira troponina venha normal, você vai pedir de novo em 1 hora e você vai pedir de novo em 3 horas, porque ela pode estar elevando ainda. E posso pedir o raio-x de tórax caso eu não encontre nenhuma alteração. Eu não consegui identificar ainda nenhum diagnóstico só com a clínica, eu posso pedir o raio-x de tórax, mas é mais para diagnóstico diferencial, para descartar outras causas não isquêmicas. E no segmento desse paciente, depois que eu estabilizei, eu fiz o tratamento da emergência, eu vou pedir uma tomografia, um ecocardiograma, um Holter, dedímero, eu posso pedir conforme uma angiotomografia, conforme a suspeita mesmo. Então agora a gente vai entrar na síndrome arterial coronariana, que é a principal causa do infarto agudo do miocárdio. Na síndrome coronariana crônica, o paciente vai ter uma angina estável. Então, aquela dor clássica do infarto que eu falei no primeiro slide, e ela vai iniciar no esforço, vai durar menos de 10 minutos, porque ela é uma isquemia breve. Então, não vou ter ainda marcadores de necrose miocárdica e nem alteração de eletrocardiograma. Já na síndrome coronariana aguda, ela já inicia mesmo no repouso e ela dura um pouco mais. Então, ela é uma isquemia que está durando de 10 a 20 minutos e não tem ainda necrose. O eletro vai estar normal, mas pode ter umas alterações isquêmicas menos específicas e não vai ter marcador de necrose miocárdica. Já o que diferencia a angina instável do infarto agudo do miocárdio é que eu vou ter, se eu tenho um infarto, eu vou ter morte de miócitos, então eu vou ter necrose, e por isso aumenta os marcadores de necrose miocárdica, aumenta as enzimas cardíacas, então eu vou ter elevação de troponina e de CKMB, por exemplo. Essa dor, como ela é uma isquemia muito prolongada que chegou a causar uma necrose, é uma dor que vai durar mais de 20 minutos. E aí eu preciso diferenciar, principalmente no infarto, o principal diferencial vai ser no eletro. Eu vou avaliar se tem supra ou não. Então, eu vou ter o infarto agudo do miocárdio sem supra. Ele não tem supra porque ele é uma necrose subendocárdica. E aí, o tratamento, eu posso ter uma estratégia mais invasiva ou uma conservadora, e isso vai depender de critérios ali, e eu vou ter a terapia medicamentosa hospitalar e após a alta. A hospitalar vai incluir um quinteto, que antiplaquetários, eu vou dar ácido acetil salicílico e eu vou dar também clopidogrel, que é o inibidor do P2Y12, vou dar anticoagulante, vou dar beta-bloqueadores, principalmente seletivos de beta-1, como atenolol, metoprolol, bisoprolol. Vou dar uma estatina para estabilizar essa placa de ateroma. Vou dar um IECA, caso o paciente seja intolerante ao IECA dobrar. E isso tudo mantém na alta do paciente. No contexto hospitalar, além disso tudo, eu dou também um anticoagulante, como, por exemplo, uma heparina, que pode ser de baixo peso molecular, como a enoxaparina, ou uma heparina não fracionada. Já no IAM com supra, eu vou ter o supra desnível do segmento ST. E o tratamento, como nesse caso é uma isquemia que está causando uma necrose transmural,
a artéria coronária ela vai estar totalmente ocluída. Então, eu vou precisar fazer uma reperfusão miocárdica, eu vou precisar revascularizar essa artéria. E aí existem duas opções de revascularização. Eu posso fazer angioplastia ou um trombolítico endovenoso. No caso do trombolítico endovenoso, ele tem que ser feito em até 30 minutos desde o início do infarto e o paciente não pode ter nenhuma contraindicação, nenhum fator de risco para sangramento. Porque esse remédio, que é, por exemplo, o Alteplase, ele é um remédio que vai destruir ali o trombo formado e vai deixar o sangue mais fluido, né? Mais fluido, digamos assim. E a terapia farmacológica, eu vou dar os mesmos remédios que eu dei no IAM sem supra e eu vou considerar também uma terapia de suporte. Eu vou fornecer oxigênio caso esse paciente esteja hipoxêmico. Eu posso, se ele está com muita dor, muito agitado, eu posso dar uma morfina, mas tem ali a morfina tem que ter cautela, tem contraindicações porque tem risco de broncoaspirar caso seja um paciente congesto. Eu posso dar um nitrato caso ele esteja ali com edema pulmonar. Posso dar um antagonista da aldosterona, caso ele esteja com uma IC, ou seja, um diabético. E eu posso dar bloqueadores dos canais de cálcio, caso o paciente esteja com refratariedade ao tratamento com um beta-bloqueador. E depois da alta, na alta do paciente, eu vou mandar ele para casa com o mesmo quinteto do infarto sem supra. O eletrocardiograma, para a gente saber interpretar, a gente vai avaliar as ondas e o que significa cada onda. O eletro nada mais é do que a avaliação do impulso elétrico no coração. Então, a onda P significa a despolarização atrial, o complexo QRS, a despolarização ventricular, a onda T, a repolarização ventricular, e um segmento nada mais é do que uma linha isoelétrica que entre o final de uma onda e o início de outra. Então, o segmento ST é o que liga o final da onda S até o início da onda T. E se ele estiver acima do nível normal dele, eu tenho um supradesnível de segmento ST, que é o que a gente chama ali de supra, né? Então, quando eu identificar o supra, eu tenho que identificar primeiro em qual parede que ele está. E isso tem a ver com as derivações do eletrocardiograma. Cada derivação do eletrocardiograma vai me apontar para uma parede cardíaca. E essa parede cardíaca é irrigada por uma artéria coronária específica. E aí, por isso, na interpretação do eletrocardiograma, eu tenho que identificar primeiro o supra. Depois que eu identifiquei o supra, eu identifico qual derivação que ele está. Depois que eu identifiquei a derivação, eu vou identificar qual parede é responsável por essa derivação, né? Por exemplo, a derivação D2 e AVS me diz que a parede está mostrando ali a eletricidade da parede inferior. E aí, se eu tiver um supra nessas derivações, significa que é uma oclusão da artéria coronária direita, porque essa é a artéria responsável por irrigar a parede inferior cardíaca. Então, eu tenho que fazer essa interpretação para quando eu mandar o paciente para o hemodinamicista, para fazer a angioplastia primária, ele saber qual é a artéria que vai ter que passar o stent ali, por exemplo. E existem várias alterações, não é só o supra de ST. O infarto agudo do miocárdio, ele tem uma evolução de alterações eletrocardiográficas. Então, nos primeiros minutos eu vou ter só uma onda T hiperaguda, e aí nos primeiros 30 minutos do infarto, que aí sim eu vou ter o supra de ST clássico, e caso o paciente não faça o uso do trombolítico ou a reperfusão com angioplastia, ele vai ter essa evolução de outras alterações eletrocardiográficas que a gente teria que discutir em uma outra aula, porque é um assunto muito extenso. Então, pode ter vários padrões eletrocardiográficos equivalentes ao infarto agudo do miocárdio. Pode ter um bloqueio de ramo esquerdo, pode ter até bloqueio de ramo direito também, essa onda T. Depois de muito tempo, depois de 24 horas, a gente tem também a inversão do supradesnivelamento, pode ter um infra. Então, isso tudo só para mostrar que não é só o supra de ST, não. Pode ter outras alterações também e o médico precisa saber e precisa reconhecer. Então, é isso. Eu espero que eu tenha contemplado todos os objetivos de estudo, todos os objetivos dessa aula. E eu espero que tenha ficado uma aula esclarecedora. Um beijo e tchau!